Glória a Deus. Convido você a abrir a sua Bíblia. Gênesis capítulo 22. Gênesis capítulo 22. Deixa a tua Bíblia aberta. A gente vai meditar em 2 versículos nessa noite. E eu queria, irmãos, fazer uma oração nesse momento. Além de agradecer a Deus pelas ofertas, orar também para que o Senhor venha ministrar a sua palavra. E a mãe do nosso irmão Edmar está ali. Ela levou um tombo hoje pela manhã e teve que levar alguns pontos aqui na orelha, né? E vamos orar por ela, né? Para que a mão de Deus esteja ali guardando o seu coração, em nome de Jesus. Santo amado Deus, obrigado pela oportunidade que o Senhor nos concedeu de ofertar, de devolver ao Senhor o mínimo que o Senhor tem nos dado, Senhor, toda essa semana da tua misericórdia, Senhor, pela tua bondade, Senhor, da chuva, do fruto da terra, do sol, de tantas e tantas coisas que o Senhor tem nos dado. Apenas devolvemos, ó Deus, em gratidão com as nossas finanças. Te peço pela vida da mãe do Edmar, ó Deus, tome conta do seu coração, ó Deus, que o Senhor venha sarar essa ferida, e que o Senhor esteja na sua mente também, dando alegria do teu espírito sobre o seu coração. E nesse momento eu te peço pela tua palavra, que vai ser ministrada nesse momento, que a tua voz venha falar conosco, que a tua voz nos console, a tua voz nos repreenda, que a tua voz nos leve, ó Deus, ao caminho da tua vontade. Esteja o Senhor conosco, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, eu vou meditar nessa noite em esses 2 primeiros versículos sobre a história de fé de Abraão. Eu quero iniciar nessa meditação com uma pergunta que eu queria fazer aos irmãos. Até onde podemos ir com o Senhor? Até onde a gente pode caminhar com a nossa fé em adoração a Deus? Qual é o limite da minha vida com meu Deus, meu limite de caminhada com Ele, que eu esteja adorando a Ele, em meio às tribulações? Qual é o meu limite? Carla, semana passada, pregou aqui, e ela usou uma comparação, uma ilustração, na verdade um fato que ela trouxe, de um homem do campo que pegou o trigo e pegou o joio. E ele mostrou a diferença entre o joio e o trigo, que se parece. Quem é do campo sabe que o trigo se parece com o joio. E Jesus usou uma analogia, né? Usando o trigo e o joio. Ele disse que o trigo são os seus filhos, são aqueles que são seus discípulos. E o joio é aquele que parece, mas não é. Está no meio da igreja, mas não tem o Espírito Santo. Ele quis dizer isso, parafraseando. E aí Carlos usou aqui, trouxe esse fato, que um agricultor foi mostrar a diferença. Ele pegou a folha do joio, esmagou na mão, e ele abriu a mão, não tinha mais nada. Não tinha mais nada. O joio, ele não tem a consistência, não tem nada, e desapareceu da mão daquele agricultor. Quando ele pegou o trigo e esmagou também com a mão, e aí de fato na mão dele tinha sementes. Ou seja, o joio não produz nada. Quando é esmagado, não produz absolutamente nada. E o trigo produz, mesmo sendo ali esmagado, produz sementes. A diferença ele mostrou. E assim, irmãos, eu pergunto, até onde Deus pode esmagar e mesmo assim você produzir sementes? Até onde nós iremos quando os pregadores de Vitória pararem de pregar coisas boas
e aí vier o sofrimento, qual é o teu limite que você vai com Deus? Uma coisa que marido e mulher, noivos ali, quando vai casar, aí tem aqueles votos: eu vou estar com você na alegria e na dor. Mas não pode vir um pedacinho de dor de cabeça, a mulher já quer largar, ou o homem já quer largar a noiva, por causa de algumas dificuldades. Ali são falácias, né? Às vezes são falácias. Mas até onde nós iremos com o nosso Deus? Quando as coisas não são respondidas, quando o céu parece que está fechado para a gente, o que é que nós somos quando nós somos esmagados? O que é que nós produzimos? Quando a gente vê que as canções que a gente entoa para Ele, e na estrada há um sofrimento, o que é que nós estamos devolvendo para Deus? Estamos diante de um texto, irmãos, que é um texto desconcertante, esse texto. O Gênesis capítulo 22. Vou pregar hoje e domingo que vem eu vou continuar. É desconcertante esse texto. Abraão está diante de uma estrada radical que vai testar o limite de obediência que ele tem ao seu Deus. Na verdade, esse capítulo 22, Abraão vai ser esmagado pela mão de Deus. Porque Deus vai chamar ele para um desafio. Abraão chega aqui no capítulo 22, e já faz um tempinho que eu estou falando sobre ele, né? E desde o capítulo 12 do livro de Gênesis, Abraão, ele vem como se fosse um andar de um camaleão. Às vezes está em cima, às vezes está embaixo, às vezes está com aquela fé, eu creio, e às vezes ele duvida. Ele chega ao capítulo 22 nesse camelo, já velho agora, chegando aqui aos seus 100 anos. Então desde o capítulo 2, Abraão vem nessa caminhada humana, de fé e de humanidade. Às vezes ele está lá no alto, como os outros textos mostram, quando falou para o seu sobrinho escolher a terra. Escolha a terra, que qualquer lugar que eu ficar, Deus vai me abençoar. Fé. Depois ele vence 5 reis. Esses reis levam o seu sobrinho e ele vence 5 reis. Fé. Quando ele disse para Deus que cria na promessa, mesmo que a sua mulher é estéril, ele disse a Deus: eu creio na promessa que o Senhor me prometeu que eu vou ter um filho. Então, fé, montanha, lá no topo. Mas também ele teve as quedas dele. A mulher dele é muito bonita. Quando ele chega no Egito, ele fala para a mulher: não diga que você é minha esposa, diga que você é minha irmã. Na verdade, ele não estava mentindo, porque de fato era uma irmã. Mas era de outro pai, né? Ou de outra mãe. Mas ele estava omitindo a verdade. Diga que você é minha irmã. Veja, em vez de estar na montanha, agora é vale, mentindo, omitindo. Outra coisa, ele apresenta o servo dele, visto que a mulher não podia ter filho, ele apresenta o seu escravo. Aqui, a promessa pode fazer no meu escravo. Deserto, humanidade. Ele também permite, que aí foi a pregação domingo passado, ele permite que Sara, na sua ansiedade, traga um planejamento de ter um filho com a escrava. Veja a montanha, veja essa montanha russa, lá em cima com minha fé, depois eu estou lá embaixo, duvidando da promessa de Deus. Esse Abraão chega no capítulo 22, velho, e o seu filho da promessa agora, Isaac, se estima que ele está entre 12 e 15 anos, ou seja, ele chega a Abraão no capítulo 22, olhando para Isaac, que nasceu de forma milagrosa, na sua mulher, que era estéril, e na sua velhice. Então ele chega no capítulo 22, já experiente nessa caminhada de fé. Então essa estrada vai mostrar quem é Abraão, porque Deus vai pedir aquilo que ele deu, que ele tinha dado. Deus vai pedir o filho dele, a promessa. Então, essa estrada vai mostrar quem é Abraão sem a promessa. Porque a gente está vivendo esse momento, na liturgia protestante ou evangélica no Brasil, de promessa. Filho da promessa, promessa, é promessa para cá, é promessa para cá, é dança para cá, vem para cá, promessa, promessa. Bem parece que a gente só sobrevive se há algo em troca. Se há alguma coisinha de promessa, eu vivo dessa promessa. Aqui Deus vai desejar que Abraão sacrifique a sua promessa.
Essa linguagem que nós temos, que estamos na igreja, porque eu quero que Ele me dê a promessa, porque eu quero que Ele garanta a promessa. Aqui Deus vai mostrar quem é Abraão sem a promessa. Essa estrada do capítulo 22. Essa estrada vai mostrar que não são as promessas que alimentam os seus servos. Não é a promessa, não são as promessas que nos deixam em pé, irmãos. Ah, pastor, eu estou aqui firme, porque Deus me prometeu, e por isso que eu estou aqui firme com Jesus. Não são as promessas que nos fazem estar em pé. O justo viverá da fé, com a promessa ou sem promessa, que nos mantém em pé. É a fé que Ele nos deu. Seja que venha algo da parte dEle para nos abençoar, como também se não vier nada, o justo viverá da fé. E quem falou essa frase, que sempre eu repito, além do apóstolo Paulo, na verdade o apóstolo Paulo, ele pegou de Abacuque essa expressão. E quando Abacuque disse isso, ele estava, onde ele estava cercado. Babilônia estava chegando para acabar com o país dele. E aí Abacuque diz: o justo viverá da fé. Apesar que Babilônia vai entrar na minha cidade, apesar que a minha cidade vai ficar deserta, eu não sei como será meu futuro, mas uma coisa eu sei: o justo viverá de sua fé e não de sua promessa. Esse capítulo 22, irmãos, Deus vai desnudar Abraão das bênçãos que as pessoas sempre se agarram para se aproximar de Deus. Ele vai rasgar. Imagine, meus irmãos, que Deus, no capítulo 12, prometeu a tua descendência, Abraão, vai ser grande. E Abraão luta a vida toda, irmãos. Na sua juventude, quando ele tinha força, ele lutou para ter essa promessa, para ter um filho, e nada acontecera. E agora que já está velho, tem um filho na velhice, Deus vai mostrar uma estrada para Abraão, para sacrificar o seu filho. Está aqui Abraão com seu filho. E essa estrada de fé começa assim, no verso número 1. Veja como está ali no telão. 22, verso 1 diz: passado algum tempo, Deus pôs a Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Esse primeiro verso é interessante, porque o escritor, que é Moisés, ele começa dizendo que Deus pôs o que, meus irmãos? A prova. É interessante isso, porque primeiro, as observações que eu quero tirar daqui desse verso são duas. Primeiro, o escritor parece que está preocupado com os leitores. Ele já disse que o que vai acontecer é uma provação divina. Dessa forma, ele não quer que as pessoas entendam que Deus estava aprovando os sacrifícios de crianças, que era comum naquela época. Veja, o que Deus vai propor aqui para Abraão, daqui a pouco no verso 2, era uma prática que havia na época, que as nações pagãs, eles tinham o costume de oferecer seus filhos aos deuses. Mas o escritor, Moisés, ele se preocupa para que o leitor daquela época, e para nós, entenda quando fala Deus pôs Abraão à prova. Estava dizendo o seguinte: olha, a narrativa que vamos contar para vocês, entenda que Deus não está aprovando o sacrifício de crianças. Aqui é apenas uma prova que Deus vai fazer. Uma segunda observação que eu pego desse verso e eu tiro como lição, que Deus prova os seus servos. Então essa coisa maluca que o crente é intocável, o crente não pode ficar assim, o crente ele não pode passar por tribulação. Aqui está o texto mostrando que Deus vai sim provar Abraão, Deus vai provar o seu coração. E a palavra hebraica que aprova significa induzir ao erro, com um objetivo pessoal, significa dizer o seguinte: testar alguém para ver se o mesmo prova ser digno. Então Deus vai provar Abraão, ou Deus prova os seus servos. A Bíblia apresenta essa maneira peculiar que Deus tem de provar. Está na Bíblia isso, irmãos. Veja, ele prova Jó. Está ou não está na Bíblia? Deus prova Jó. Deus também disse isso ao povo de Israel, quando o povo de Israel estava entrando na terra prometida, lá em Deuteronômio 8:2.
Deus diz assim, ó: e te lembrarás de todo o caminho pela qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, esses 40 anos. Aí ele vai explicar como foi essa caminhada de Israel por 40 anos. Ele fala, para te humilhar. Olha Deus dizendo para Israel, e quem estava guiando Israel era ele: eu guiei você, Israel, por 40 anos pelo deserto. Sabe para quê? Para te humilhar, para te provar. Olha aqui a palavra provar. Para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. Eu quero chamar a atenção dos irmãos, que isso é uma prerrogativa de Deus, e Deus tem expediente. Deus prova o coração dos seus servos. Deus põe os seus servos em provações. Para quê? Para ver o que há no coração. Então, meus irmãos, o que eu estou falando aqui para vocês é algo que se vê Deus de forma clara, ele prova o coração dos seus servos. O escritor Wisber, ele diz que há uma diferença entre provação e tentação. Veja, as tentações vêm dos desejos dentro de nós. A tentação, a gente produz o coração pecador. Enquanto as provações vêm do Senhor. Veja a diferença. Tentações vêm da minha mente, do meu coração pecador. E provações vêm do Senhor, que tem um propósito específico a cumprir, que no final da mensagem eu vou dizer o porquê. Mas continua Wisber, e eu anotei aqui, veja o que ele diz: as tentações podem ser usadas pelo inimigo para estimular o que há de pior em nós. Veja que pensamento interessante. Que as tentações podem ser instrumentos do diabo para despertar o que há de pior em nós. Quando Adão e Eva foi criado, veja que não foi que o diabo pegou na mão de Adão e Eva, mas o diabo estimulou a concupiscência da natureza humana para pecar. Então, tentação é algo dentro que o diabo usa para que a gente caia. Mas ele continua aqui a falar para nós: mas as provações são usadas pelo Espírito Santo para extrair o que há de melhor em nós. No final da mensagem eu vou dizer o porquê. Então, observe, meus irmãos, que todos os cristãos, são tentados a pecar de forma parecida. Paulo escreve aos Coríntios e diz: não veio sobre nós tentação senão humana. Veja a diferença. Na tentação, todos aqui somos tentados de maneira igual. Ou seja, a natureza pecaminosa, o coração pecaminoso que nós temos, tá? Da natureza adâmica, então está em nós. E Paulo diz: não veio sobre nós tentação senão humana. Todos sofrem tentações. Mas em todos os cristãos passa pela mesma provação de fé. Agora veja, as provas de Deus são feitas sob medida para cada um de seus. A experiência de cada um deles é singular. Exemplo, Deus jamais pediu a Ló que passasse pelas mesmas provações de Abraão. Para a tentação é igual para todo mundo. Mas para a provação, Deus prova conforme cada um aqui. Cada um, Deus tem a sua prova. A minha prova que Deus me traz não pode ser igual a de Zilda. Mas cada um tem a medida da sua prova, que Deus prova. Deus prova seu coração diante da riqueza. Deus prova você diante da prostituição. Deus prova você diante de situações, de corrupções. Deus prova cada um para ver o que há no seu coração. O próprio orgulho, o próprio aplauso. Então Deus prova. Então veja, eu concordo ainda com o Wisber, quando ele diz: em certo sentido, o fato de Deus nos mandar provações é um elogio. Mostra que Deus que deseja nos levar para um estágio seguinte da escola da fé. O que ele diz é que as provações que vêm para o crente é porque Deus está na escola da fé. Irmãos, quantos de nós na adolescência preferíamos estar em casa ou na rua brincando com os amigos do que na escola?
Você fica na escola, aquele turno, você fica pensando, ou olhando o relógio para a hora do recreio, né? Ah, vai chegar a hora, vou jogar a bola é agora. E aí você fica, tal, termina logo essa aula para ir para casa, jogar bola, brincar em casa, não é verdade? Mas estar lá na escola, vivenciando esse momento, é para o nosso crescimento intelectual e para a nossa vida futura. No verso 2, agora vem a proposta que Deus vai dar para Abraão. Agora vem a aprovação. Veja o verso 2. Então disse Deus: tome seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá para a região. Sacrifique-o ali como holocausto, num dos montes que lhe indicarei. Observe esse verso 2, pelo amor de Deus. Deus está chamando Abraão para pregar uma estrada difícil. Você imagine, por favor, que Abraão está na sua vida tranquila, está olhando o seu filho Isaque, seu único filho, ele está alegre com seu filho, ele está animado na sua velhice com a promessa de Deus. De repente Deus chega para ele no capítulo 22 e diz: olha, Abraão, eis-me aqui, Senhor, pega esse teu filho. Está tudo em ordem aí, Abraão? Está tudo em ordem, graças a Deus. A promessa está aqui. Beleza, Abraão. Pega esse teu filho aí. Vai para Moriá. E lá sacrifica esse teu filho para mim. 3 coisas que eu queria pensar aqui com os irmãos. Primeiro, veja o que ele diz: tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama. Meus irmãos, por favor, aqui eu vejo aqui alguns conflitos para Abraão entender o que Deus está propondo. Eu pergunto a vocês aqui, há algum ser humano que entenda o que Deus está propondo aqui, irmãos? Me diga, se você vivenciasse a época dele, estivesse vivenciando nesse momento dele, você estaria entendendo o que está acontecendo, irmãos? Alguns conflitos, eu penso que estava ali na mente de Abraão. Primeiro, o conflito emocional. Porque quando Isaque nasceu, no capítulo 21, verso 6, Sara disse, a esposa de Abraão disse: Deus me deu motivo de riso. Como é que Deus está tirando o meu motivo de riso? Como é que Deus está querendo matar o meu motivo de riso? Isaque era motivo de alegria para aqueles 2 velhos. E aí no verso 2, essa coisa desconcertante, Deus diz: eu quero o seu motivo de riso. Veja o conflito emocional que está em jogo aqui, irmão. Também tem um conflito moral, porque apesar que a lei de Deus diz que o primogênito pertence a Deus, mas aqui tem uma questão moral. Como é que Deus quer matar uma criança? Que Deus é esse que é justo, que é contra o sacrifício de criança e agora está querendo a minha criança? Conflito moral. Também tem um conflito de organização. Quer sair? Então, organização. Os chefes de famílias naquela época eram preocupados com a continuidade da descendência. Então, o chefe de família naquela época, ele fazia questão de ter muito filho, porque ele queria que continuasse as suas riquezas, a família continuasse. Ou seja, Deus estava dizendo o seguinte: eu quero o teu filho. Ou seja, a única esperança de Abraão que haverá continuidade, Deus está pedindo. E há um conflito teológico na cabeça de Abraão, talvez. Como Deus pode matar aquilo que ele deu, que ele tinha dito antes que seria a promessa das palavras dele? Como é que Deus pode matar o Isaque se Deus disse que através de Isaque viria a minha descendência? Conflito teológico aqui, irmãos. Então Deus estava chamando Abraão, e Abraão vai para pegar uma estrada cheia de conflitos, uma estrada para sacrificar o seu filho. Então veja, e uma segunda observação, irmãos, que eu quero apresentar aos irmãos, essa palavra ali, ó, vá para a região de Moriá. Vá para a região de Moriá. Esse é o segundo vá na vida de Abraão, sabia? Segundo vá. O primeiro vá, Abraão estava na casa de seus pais, tranquilo. Está lá, painho, como diz lá no nosso Nordeste, né?
painho está ali, está tudo tranquilo, tem todinho na geladeira, não sei o que, está tudo bem aqui. E de repente Deus chega para Abraão, capítulo 12, e diz: ei, Abraão, Abraão, né? Abraão, sai da tua terra e vá para a terra que ainda vou te mostrar. Quem é que sai, irmão, de um lugar para o outro se não sabe para onde está indo? Vá, o primeiro vá. E aqui nós temos um segundo vá. Vá para a região agora de Moriá. O que há em comum nesses dois vás é que Deus não mostrou o fim da história. Ele disse apenas: vá. Eu quero pensar aqui com os irmãos sobre isso. No primeiro vá, Deus chamou Abraão para possuir a terra. E no segundo vá, Deus está chamando para deixar o seu filho. Primeiro vá era: possui a terra, Abraão. E o segundo vá é: deixe. Um é para possuir e o segundo vá é para deixar. A gente que é dado para conhecer primeiro a história para querer, porque assim é Tomé, a nossa humanidade de Tomé, eu quero ver para crer, não é assim? Mas Deus ele não anda por esse caminho. Às vezes, há decisões na vida das nossas vidas, há decisões a ser tomadas, que Deus nos chama para a obediência, e a única coisa que você tem que ter certeza é que Deus está mandando ir. Mas como será o resultado, Deus? Como é que eu vou andar nessa estrada da obediência? Mas se eu andar nessa estrada da obediência, eu vou me quebrar, eu vou me dar como besta. Deus está mandando apenas dizer para nós essa noite: vá. Como será? Não sei. É incrível como Deus nos convida para um salto e confiar que Ele está naquele salto. Abraão não está indo, irmãos. Já sei, eu vou tranquilo, porque um anjo aqui me disse ontem que vai dar tudo certo, que lá no Monte Moriá, Deus vai pegar um anjo e vai me impedir. Deus não disse nada, absolutamente nada a ele, só disse: vá. Às vezes nós queremos agir porque a gente vê o fim. É assim que a gente faz em nossos cultos de ações de graça. A gente faz ações de graça, porque ações Deus fez, e aí você cultua depois. Mas quando nós estamos durante as ações, Deus disse: vá. Abraão, sai de casa, Abraão. Certo, Senhor, para onde eu vou? Vá. Qual é o GPS? Manda aí o endereço, Deus, para que eu saiba para onde eu vou. Não, somente o vá. Eu vou me responsabilizar com o meu vá na sua vida, Abraão. Às vezes a gente, irmãos, eu sou crente, mas eu sou humano, né? Justificativa de não ir em obedecer a Deus. Deus diz: vá. Mas como serão as consequências? Não sei, mas é para ir. Mas pastor, como é que eu vou saber? Por isso tem que ler a Bíblia, né? Conhecer quem é Deus na estrada. Há caminhos de corrupção. Há carteiras, como já aconteceu aqui, né? Que vamos esquentar a carteira, a tua carteira profissional, mesmo que você não tenha essa profissão, vamos esquentar para você lá na frente pegar um emprego. Aí você está nessa decisão, e agora eu esquento ou não esquento? Eu vou mentir para lá na frente ser beneficiado ou não? Deus disse: não. Vá pelo caminho da obediência, não assinar. Mas Senhor, e se aparecer um emprego? Aquele que diz vá, é aquele que toma conta de nós. É aquele que cuida dos pássaros. É aquele que diz: observe os pássaros. Faltam alguma coisa para os pássaros. Contudo, vocês não são mais importantes do que os pássaros. Alguém já viu um pardal estressado com cartão de fome zero para enfrentar uma fila da Caixa Econômica? Alguém já viu um pássaro passando fome? Jesus disse: olhe para os pássaros. Vá. Há uma voz poderosa. Essa voz que diz vá é o mesmo que disse haja. Em Gênesis capítulo 1. Haja.
nessa voz do haja de Deus, tudo foi criado, nada foi dado como defeito. Absolutamente nada. Ao sair de casa, ela observou como fossem estrelas. Coisa bem esquisita aconteceu agora à noite, passando aqui por Itaguaí. Um monte de, parecia estrelas, né? Passou aqui por Itaguaí, uma atrás da outra. Ela pensava até que era um helicóptero. Mas tinha mais de 20. Não pode ser um caça. Mas eles seguiam uma ordem assim. E a gente, que coisa esquisita é essa? Sabe por que é esquisita, irmãos? Porque a ordem do haja, a gente está acostumado a olhar para o céu e está tudo em ordem, né? Porque foi o haja dele, o haja de Deus, deixou tudo organizado lá no céu. De repente aparece um monte de estrela organizada e seguindo assim. Peraí, tem alguma coisa estranha, porque o haja de Deus lá em Gênesis 1 fez tudo organizado. Como é que isso surge de repente? Depois a gente pesquisou na internet, são os satélites que foram lançados, que aí para a internet, alguma coisa assim. Mas é muito esquisito. O esquisito é porque está tudo organizado. O que eu quero dizer é que o Deus que me chama para ir, Ele que vai responsabilizar. Mas pastor, e as nossas emoções? A gente vai ser igual a Abraão, irmão, igual a um camelo. Às vezes a gente está lá em cima cantando, Deus está comigo. Às vezes a gente está lá embaixo perguntando à nossa alma, cadê tu, Senhor? E você vai responder, por que perturbas, ó minha alma? Espera em Deus, o vá é dele, não é meu vá. O vá é dele. Até parece um trocadilho com o vá do futebol, né? É o vá de Deus. E uma terceira observação aqui, irmãos, desse verso. Observe onde deve estar o Isaac de Abraão. Veja o que diz aí o final desse verso. Veja lá, sacrifique-o ali com o quê? Como holocausto. Observe essa expressão de Deus. Quando você chegar em Moriá, já tem um culto preparado para você. Eu quero um culto lá em Moriá. Veja, primeiro vem a obediência e depois vem o culto. Veja, o melhor culto para Deus é a obediência. Tá certo? Ei, vamos fazer um culto aqui tremendo. Vamos colocar luzes piscando. Vamos colocar aqui um raio. Eu vi na internet uma peça que fizeram, Jesus vindo pendurado. Aí deu errado, batendo na cabeça da irmã o pé de Jesus. E aquela coisa, vamos fazer uma coisa diferente para ficar emocionado. Não, irmãos. O que Deus deseja de culto primeiro é obediência. É tanto que ele denuncia lá nos profetas, ele fala, eu estou cansado dos cultos de vocês, eu estou cansado do sacrifício de vocês, eu quero é obediência, antes de chegar no culto, obedeça. É tanto que ele manda Jeremias ou Ezequiel ficar na porta do templo, enquanto o povo religiosos ali estava entrando no templo. Aí ele mandou o profeta, fique na porta e comece a pregar para esse povo e diga, mude de vida. Ou seja, vocês estão entrando para cultuar a Deus, mas Deus está dizendo a vocês, mude de vida primeiro para depois cultuar. E hoje as pessoas vão para o culto de todas as formas. Deus me ama como eu sou. E lá fora são corruptos, malandros. São aqueles que não cumprem a lei. São aqueles que batem nas esposas. São aqueles que roubam, que mentem. E de repente entram na igreja. Adorado seja Deus. Mudem de vida, diz o Senhor. Antes do culto, obediência. Abraão, vá pela estrada da obediência. E lá no Monte Moriá, sacrifique aquilo que você mais tem, aquilo que você mais ama. O que é que eu aprendo aqui, irmãos? Como diz aqui o comentarista Bruce Walker, ele diz o seguinte: Isaac era a bengala do velho Abraão. Ou seja, toda a esperança de Abraão, se for assim pensar, da descendência, da sua continuidade de família, era o Isaac, era a bengala dele, que humanamente sustentava. Ou seja, esse meu filho vai dar continuidade. Quando Deus pede, Abraão, pega aí, ó, pega essa tua bengala,
É claro que eu estou conjecturando aqui, porque Abraão vai ter uma reação diferente. Pega a tua bengala. Eu quero que você largue essa bengala. Em outras palavras, eu quero que você creia que sou eu que te sustento. Nós temos o costume, irmãos, humano, eu tenho esse costume de apoiar em nossas bengalas. Está tudo bem porque as bengalas estão sustentando. Aí Deus prova, quebra as bengalas, as portas se fecham. De repente alguém aparece na sua vida para atrapalhar a sua vida. Aquilo que você amava, ou aquilo que você dizia que era a razão da sua vida, de repente vai embora e deixa você ou morre. Você está sem bengala. Para que você entenda que não há nada nesse universo criado por Deus pode nos sustentar, a não ser a misericórdia do Deus do vá. Você pode dizer amém, meus irmãos? O que Deus estava dizendo para Abraão: Abraão, essa sua bengala, o local dessa bengala, dessa sua razão, é no meu culto. Ou seja, ela não pode ser o seu culto. Pega esse filho da promessa e vá lá no meu culto, sacrifique. Ou seja, tudo que você tem, Abraão, tudo que nós temos, meus irmãos, é para dar a Ele, porque não são as promessas que nos sustentam, é Ele o Criador que nos sustenta, é Ele que nos sustenta. Qual é a sua bengala nessa noite, irmão? Está decepcionado com as bengalas? Às vezes é Jeová quebrando as bengalas, irmão. Quebrando. Você talvez não entenda. Deus, que é isso? É provação, é Satanás. Às vezes a gente confunde muito, né? Às vezes é Deus quebrando. Eu conheci um camarada em João Pessoa, na década de 90. Ele era a maior rede de farmácia de João Pessoa. Na época, não havia entrega domiciliar. O nome nas casas, né? E ele inovou, ele trouxe isso para João Pessoa, e propagandas e mais propaganda na televisão. O cara era podre de rico. Deus quebrou aquele camarada. E ele era de igreja, mas ele jogou o seu sucesso como fosse as suas bengalas, seu dinheiro, a sua grana, a sua razão, e só vivia disso. Ia na igreja dar o dízimo, está tudo bem, Deus, estou devolvendo, abençoa a minha fazenda. Como é que um homem desse vai quebrar, irmãos? Que ele era um sucesso em João Pessoa. Irmãos, eu e o pastor Davi, a gente foi na principal loja dele, fechada. Eu entrei naquele universo, tudo vazio, uma farmácia espetacular, padrão, na principal avenida lá de João Pessoa, e tudo acabado. E a gente subiu lá para uma salinha para cultuar, quebrado. Ele não entendia o que estava acontecendo. Depois de alguns meses, ele foi assim, se firmou na igreja, e depois o Espírito Santo começou a trabalhar na vida dele, e começou a contar o testemunho. Irmãos, Deus me quebrou, Deus me derrubou para me levantar. Se tem um homem hoje feliz, sou eu. Hoje é pastor, está pregando a palavra. Deus deu um rasteiro nele para mostrar a ele: ei, a partir de agora não é essa bengala aí que vai levar. Quem vai levar você sou eu. E você vai ser feliz. Sem essa grana toda, tu vai ser feliz. E ele é completamente feliz, irmão. Deus tira as bengalas, como tirou de Davi. Davi tinha prestígio na cidade, todo mundo amava. Tinha até canções para Davi. O pessoal cantava: olha, Saul matou 1000 e Davi matou 10.000. Davi, talvez, o texto não diz, Davi gostava, 10.000, que canção bonita. E todo mundo elogiava Davi como um grande general. Mas um dia, quando ele estava num banquete, o rei teve inveja dele, jogou uma lança sobre ele. Ele foge, ele perde o castelo, perde o elogio, perde a esposa, que era filha do rei. Ele corre lá para falar com seu amigo Jonatas, né? E
e aí o rei sabe e quer matá-lo, não pode mais ficar com seu amigo, então Deus tira o amigo. Ele corre para o sacerdote Samuel, e aí o rei soube que ele está lá com Samuel, o sacerdote, manda os soldados pegar ele, ele foge. Deus tira o castelo de Davi, Deus tira a fama dele, Deus tira da esposa, Deus tira o melhor amigo, Deus tirou do sacerdote. Ele foi para um deserto, para uma caverna chamada Adulão, que significa caverna da opressão, aonde os homens que estão oprimidos, quebrados, eles entravam naquela caverna, e Davi estava naquela caverna miserável. Deus tinha prometido a ele, quando era jovem, que ele seria rei, e agora estava na caverna. Deus tirou como é que chama, as bengalas. Deus tirou as bengalas de Davi, e Davi lá na caverna, começou a chegar um monte de gente, e ele não entendia que aquele povo que estava chegando eram homens que eram oprimidos. Davi olhou e disse: rapaz, aqui dá para fazer um exército, eu vou começar a treinar essa galera. Deus trabalhando lá no Adulão, deixou Davi no chão, mas Deus trouxe tudo para Davi, agora pela vontade de Deus. É tanto que quando o rei morre, Davi está lá na casa, lá normal, alguém leva a coroa do rei para Davi. Não foi Davi atrás da coroa, Davi não brigou por causa da coroa, Davi não brigou com o rei: ei, exército que eu montei aqui, vamos guerrear, vamos tirar ele do trono. Não, Davi não tirou ele do trono, pelo contrário, Davi fugiu. Quando o rei morre, pegaram a coroa do rei e levaram para Davi. Não é preciso eu pisar em ninguém, irmãos. Deus traz a coroa, porque é sustentado por Ele. Amém, meus irmãos? Aqui, paramos aqui, nesse verso 2, com Abraão, diante dessa ordem, e aqui o João Calvino, comentarista, diz: com os olhos fechados, ele vai para onde é direcionado, e aí domingo que vem, nós iremos terminar. Mas eu queria terminar essa mensagem pensando algo aqui. Eu queria que vocês pensassem comigo, e eu vou encerrar. Pergunta: por que Deus prova os seus servos? Porque até parece como os deuses gregos que gostavam de brincar com os homens. Vou colocar isso, colocava ciúme, parece até os deuses gregos. Por que Deus gosta? Por que Deus prova a gente? Será que isso não é coisa maldosa não, provar a gente? Por que o Senhor tem que me colocar num estreito? Somente uma voz baixa, mas para que colocar num estreito? Thomas Koch, um comentarista, ele diz: se um homem tem provações severas, é para torná-lo uma luz ardente para a glória de Deus. Passe, por favor. Tem mais aí? E aí, Tiago vai responder o porquê Deus prova a gente. Tiago diz: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passares por diversas provações. Escutem. Veja que o que Tiago, pode deixar antes, querida. Veja o que Tiago está dizendo aqui. Esse estreito, essa caminhada que Deus está provando você, considere alegria. Como assim alegria? Quem que gosta, irmãos, de uma estrada cheia de diversidade e provações? Mas ele diz: considere com grande alegria. No verso 3 e 4 ele termina. Olha o que ele diz: pois vocês sabem que a prova da sua fé produz o quê? E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam o quê? Sejam maduros, íntegros, sem lhes faltar. Porque Deus nos prova. Porque Deus está trabalhando na vida da gente para sermos melhores, para a glória dele. Por isso que ele lapida a gente. Você vai duvidar do oleiro? Quando Deus nos prova é para melhor, perseverantes. Já diz o hino: os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação. Deus prova a gente. A graça dele nos sustenta. Nos sustenta. Vou morrer, morre não. Até o fim ele nos leva para a glória dele. Porque ele sabe que a gente precisa das provações.
Que Deus nos abençoe. Amém, meus irmãos? Fiquemos em pé. Vamos encerrar essa mensagem. Eu queria que você fechasse seus olhos. Vamos orar. Oh Deus, Tu és o mesmo Deus, Tu não muda, Tu és o Deus de Abraão, e meu Deus, o nosso Deus. Tu és o mesmo que prova, Tu és o mesmo que puxa o tapete, Tu és o mesmo que ergue os teus servos. Tu és o mesmo que nos diz se humilhar debaixo da tua potente mão, que no seu tempo o Senhor nos exaltará. O Senhor já está no fim da história. Eu não sei de segunda-feira, eu não conheço nenhum minuto que está na minha frente, mas o Senhor já está no fim da história. O Senhor nos molda para que a gente possa ser, ó Deus, trabalhados pelo Teu Espírito e entender os Teus propósitos em nossa vida. Ó Deus, que o Senhor venha abençoar cada um de nós aqui, aqueles que estão nessa estrada de Abraão, aqueles que estão para decidir, como Abraão está no verso 2. Ó Pai, que o Senhor faça que nossos pés andem na obediência, sem saber o que vai acontecer, ser obediente à Tua palavra, fazer aquilo que o Senhor já disse que é para fazer, porque assim nós cremos que o Senhor vai cuidar de nós. Cuida de nós, Deus, cuida de nós. Cuida quando as nuvens cobrirem o sol. Cuida de nós quando tudo fica escuro. Cuida de nós quando os leões estão rugindo. Cuida de nós quando Nabucodonosor prepara a fornalha. Cuida de nós, meu Deus, quando somos jogados nas cisternas. Cuida de nós, meu Deus, quando há um falso testemunho contra nós. Cuida de nós. Cuida de nós. Que Teu Espírito nos venha trabalhar em nosso caráter. Nos dá, meu Deus, a Tua graça para suportar. Louvores para cantar a Ti, ó Deus. Exaltado seja o Teu nome, Pai, em nome de Jesus.